O primeiro é em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12. E depois em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos acompanhar? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. E depois 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém? Encontraram? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Senhor, abençoe essa palavra em nosso coração. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a mentira. E esse texto aqui fala coisas tremendas sobre isso. Nós vivemos nada mais do que um mundo de mentiras. Basta você ver a televisão, ver o discurso, não apenas dos políticos, mas pessoas de toda a ordem que não têm nenhuma desfaçatez ao mentirem publicamente, a contarem coisas que nos deixam deprimidos, essa é a verdade. E é importante olhar na palavra de Deus e perceberem, principalmente no primeiro versículo, no primeiro texto que lemos, que Deus enviou a sua operação do erro, para que creem em mentiras, porque nós não tivemos prazer na verdade. E que nos últimos tempos, os espíritos enganadores, doutrinas de demônios e hipocrisia das pessoas que mentem. Bom, então eu acho que vale a pena nós pensarmos um pouco sobre a mentira. O que é mentira? Quando eu era criança, havia uma brincadeira entre nós, né? Que era um concurso de mentira. Quem contava a maior mentira? Na verdade, olhando para trás, hoje não era um concurso de mentira, era um concurso de absurdos, né? Porque eram coisas tão absurdas que se falava assim, isso não é mentira, isso é um absurdo. E era curioso, porque já naquela época havia um certo preconceito, né, em que a mentira, os concursos, eles eram por países. Sempre tinha um brasileiro que, no final de contas, acabava ganhando. Quer dizer, nós mesmos já nos achamos mentirosos desde criança, né, em que o brasileiro, ele sempre contava a maior mentira, ou a melhor mentira, se é que pode ser uma mentira, uma coisa boa. Mas era uma coisa de absurdos. Na verdade, aquilo ali não enganaria ninguém. Hoje, com mais maturidade, sim. O que é uma boa mentira? Se é que mentira pode ser boa. Uma mentira, mentira mesmo. É aquela que você jura que é verdade. Se você contar uma mentira que todo mundo... isso é mentira. Isso aí não é verdade. Isso aí não tem nada que você inventou. Ninguém acredita nisso. Isso é uma péssima mentira. Por quê? Porque ninguém acredita nela. A mentira que vale é aquela que ninguém percebe que é mentira. E você acredita que ela é verdade. O que seria, pois, a mentira? Bom, é aquilo que não é verdade. É uma manifestação contrária àquilo que você já sabe, àquilo que você crê ou àquilo que você pensa. Você pensa uma coisa e fala outra, você está mentindo. Você sabe uma coisa que é verdade. Uma coisa é um fato assim, aí você vai e conta diferente. Isso é mentira. E é curioso, porque não existe escola de mentira. Existe escola de mentiroso, de mentira não. Todo mundo aprende a mentir sozinho. Todo mundo aprende a mentir sozinho, desde criança. Por quê? Você pode crer numa mentira, você pode falar uma mentira, ou você pode praticar uma mentira. 3 coisas. Você pode crer numa mentira, você pode falar uma mentira, ou você pode praticar uma mentira. Da onde vem isso? Porque também existem 3 situações que geram a mentira. E isso a gente aprende desde pequenininho, sozinho. A primeira delas é para você se livrar de uma situação inconveniente. Quem quebrou isso aqui? Fui eu, não. Porque você vai apanhar. Aí você se livra disso de mente. Não fui eu, não. Foi o fulano. Ou então não sei de nada. Você sabe, mas você diz que não sabe.
Então, a primeira coisa é que você mente para se livrar de uma situação inconveniente. A segunda, você mente para tirar proveito de uma situação. Para tirar proveito. Ah, sim, mas se eu disser a verdade, eu não vou ganhar o doce. Mas se eu fizer... Você fez a lição, fiz. Foi você que fez a lição? Foi. Não foi, foi a mãe. Mas eu vou dizer que fui eu. Vou ganhar um prêmio. Então, ganhei alguma coisa. Desde pequeno. A gente já vai aprendendo a se livrar das situações inconvenientes, a ter algum tipo de vantagem ou, na terceira etapa, prejudicar alguém. Eu minto e no intuito de prejudicar alguém, ou muitas pessoas. Então, essas três situações. Ou eu quero me livrar de uma situação, ou eu quero ganhar alguma coisa com isso, ou eu quero prejudicar alguém. E, por isso, eu minto. A mentira desorganiza a sociedade e é contrária à Bíblia. A Bíblia, lá nos 10 mandamentos, diz assim, não dirás falso testemunho. Não minta. Não minta. Falso testemunho é mentira. Então, já nos 10 mandamentos, já fala, olha, você não pode mentir. Isso vai desorganizar a sociedade. É pecado. Mas na nossa sociedade, e eu posso dizer isso porque conheço outras sociedades, a gente valoriza a mentira. A sociedade brasileira valoriza a mentira. A tal ponto de que, na própria parte jurídica, embora isso não esteja escrito na lei, mas é uma interpretação que se dá, que o indivíduo tem direito de mentir para se defender. E eu já participei disso. Cheguei e fui convocado para uma audiência como testemunha. Aí o sujeito lá assim, você fique sabendo que você é obrigado a dizer a verdade. Aí eu falei assim, como todos nós, né, doutor? Ah, não. Ao réu está facultado o direito de não se acusar. Assim, quem disse que o direito de se acusar é direito de mentir? Ah, não vamos entrar nesse mérito. Aí já começa. O réu tem direito de mentir? Quem que disse isso? Nós aceitamos como normal. O sujeito mente para se defender e é aceito pela lei que alguém minta para se defender. A nossa sociedade aceita mentira. E depois nós reclamamos das pessoas que mentem. Eu lhe cito como exemplo o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que ele se envolveu com uma secretária. Isso é um problema particular, problema da esposa dele, problema dele. Ele quase recebeu o impeachment. Qual foi o crime dele? Ele mentiu para o Congresso. Assim, olha, o que você faz na sua vida particular, na sua vida íntima, isso é problema seu da sua esposa. Mentir para nós, a gente tira você do cargo. Mentir é sério, não pode mentir. Qual foi o crime que ele cometeu? Ele mentiu. Ele negou que tinha cometido aquilo. Aí ele encontrou umas palavras, assim, não foi bem assim. Ele inventou umas palavras para dizer que não era mentira. Claro que ele mentiu, para se esconder. O Senado americano disse, olha, se a gente pegou você numa mentira, a gente tira você, porque mentira é coisa séria. Não para nós. Por isso sofremos as consequências, exatamente como disse aqui o texto. Vamos sofrer as consequências disso. Para nós, mentir parece que é válido. Tem gente dizendo que mentira é uma forma de inteligência. Que absurdo isso. Antes, o cara é inteligente, ele mente bem pra caramba, ninguém consegue perceber isso. Ah, é? Você está usando a sua inteligência para o mal e ainda se gaba disso? É uma forma de inteligência saber mentir. Caramba! Estamos indo completamente contra a palavra de Deus. Recentemente, passou ao vivo na televisão, o juiz Sérgio Moro, diante do ex-presidente Lula, questionou, escuta, você, num recente palestra, aí disse que o senhor vai mandar prender os agentes públicos que foram contra o senhor. O que o senhor quer dizer com isso? Ah, não, aquilo ali era um discurso, não é para levar a sério, não. O senhor nunca fez um discurso, ou seja, ele disse o seguinte, quando eu te faço discurso, eu minto. Disse isso para todo mundo em rede de TV. Quando eu faço um discurso, não é para você acreditar no que eu falo, não, aquilo é mentira. Ah, que legal. Disse isso na frente do juiz. Aquilo era um discurso, não é para ser levado a sério. Eu minto. Ok. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo é o pai da mentira. Está em João, capítulo 8, no versículo 44. João 8, 44 diz exatamente isso. Ele diz um pouco mais. Vós sois vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Bom, se você quer parecer bastante com o diabo, minta. Ele é o pai da mentira. Se você acha que isso não tem nada a ver, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e quanto mais a gente mente, mais parece com ele. Também diz que a mentira
é fruto da rebeldia da ordem criada por Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Os irmãos podem acompanhar a leitura. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, a imagem, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus. Desculpem que eu perdi a palavra. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Vou pular essa parte aqui, porque não é aqui que eu quero... Não. Mas ele fala aqui que desprezaram o conhecimento de Deus para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, maldade, possuídos de inveja, homicida, dolo, malignidade, caluniadores, insensatos, sem afeição. Todas essas coisas são a parte da mentira que Deus entregou ao homem porque ele se recusou a adorar a Deus na verdade. Recusou-se a verdade. E Deus disse, então, fique com seus próprios pensamentos. Deleitem-se com a mentira. E tudo mais vem como consequência disso. Aí você pode dizer, não, mas como assim? Eu só falo a verdade. Ontem, eu assistindo rapidamente um novo seriado que tem na televisão chamado Lúcifer. É uma espécie de comédia. Não tem nada a ver de... Não é sobrenatural. É uma espécie de comédia. E o diabo ele é mandado para a terra e ele começa a viver como homem. E começa a fazer um monte de besteira. Em algum momento, a moça que está com ele, que é uma detetive, mas você não disse que só fala a verdade? Porque ele tinha acabado de enganar uma pessoa. Eu disse, mas eu só falo a verdade. É que eu só conto uma parte da verdade. Como é que é? Quer dizer que você pode mentir contando só a verdade? Sim. Você pode mentir contando só a verdade. E isso é muito maligno. Eu ia trazer aqui, usando os recursos, mas eu acho que ia perder muito tempo. Tem um filmezinho que eu peguei da internet, que passou na televisão, em rede nacional, como propaganda de um jornal. Se eu não me engano, é a Folha de São Paulo. E lá, a propaganda é muito bem feita. Aparece o pigmento de um nariz de uma pessoa na tela. E ele começa a falar da pessoa assim. Este homem tirou o seu país, da inflação de não sei quantos % e trouxe prosperidade à sua nação. Esse homem levantou a moral, esse homem fez isso, fez aquilo, e só fala coisas maravilhosas daquele homem. Enquanto ele vai falando isso, a imagem vai se afastando do nariz e vai mostrando o resto do rosto. Quando ele termina de falar todas aquelas coisas boas, é o rosto de Hitler, de Adolf Hitler. Aí termina assim, você pode dizer uma grande mentira, falando só a verdade. Em momento algum, ele fala nenhuma mentira. Tudo que ele falou daquele homem era verdade. Quando ele começou a governar a Alemanha como primeiro-ministro, ele mudou totalmente a economia do país, levantou a moral do povo, fez um monte de coisa boa. E depois fez uma guerra que morreu 50 milhões de pessoas. Torturou e matou milhões de gente inocente, entre judeus inclusive, mas muito mais gente do que isso. Era um verdadeiro endemoniado. Mas naquela propaganda dá a impressão de que ele era uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque só fala coisa boa. Você pode contar uma grande mentira falando só a verdade. Como é que você faz isso? Como é que se faz isso? Contando parte da verdade, mudando a sequência da verdade, mudando a ordem com que você conta, falando só uma parte, deixando as partes negativas do lado, escondendo coisas. Você não falou nenhuma mentira, mas disse uma grande mentira, falando só a verdade.
Por isso que quando você vai diante de um juiz, você tem que jurar, dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Você tem que dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Ou seja, você tem que falar a verdade, não pode omitir nada e não pode acrescentar nada. Aí é verdade. Porque quando você acrescenta coisas, você está mentindo. Quando você tira coisas, você está mentindo. Por isso que o juramento é: eu juro dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Porque eu posso incluir coisas, eu posso tirar coisas. E isso pode tornar a verdade uma mentira. O que a Bíblia diz sobre isso? Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. A Bíblia recomenda que a gente deixe, olha, o velho homem mentia. A nova criatura em Cristo não mente. Deixa a mentira de lado. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Há recomendação bíblica para fale a verdade, deixe a mentira. Quais as consequências da mentira? Primeiro, prejudica as pessoas. Você está enganando as pessoas. Você está enganando as pessoas, está prejudicando só pelo fato de estar roubando a verdade delas. Você as induz, mesmo que seja assim, uma mentirinha simples. Eu lembro de uma brincadeirinha. A menina chega para o pai e diz assim: pai, posso tomar... Ela chega primeiro para a mãe. Mãe, posso tomar um sorvete? Não. Aí ela vai para o pai. Minha filha é bem assim, né? Tenta jogar o pai um contra o outro. Né? Aí ela vai para o pai e diz assim: pai, posso tomar um sorvete? Vai falar com a sua mãe. Eu já falei. Ah, então pode. Entenderam? Ela acabou de dar o exemplo que você pode contar uma mentira dizendo só a verdade. Ela falou alguma mentira? Não. Você foi falar com a sua mãe? Fui. Só que ela não disse que a mãe disse não. Ela disse: você foi falar com a sua mãe? Fui. Então pode. Ela induziu o pai a pensar de que a mãe tinha deixado. Mas ela não deixou. Ela falou só a verdade. Nós não podemos viver essa meias-verdade. Meia-verdade é mentira. Porque você está induzindo as pessoas a uma coisa contrária à verdade. Você está enganando as pessoas. Então, a consequência é: você engana as pessoas. Mas isso se volta contra você. Você acaba se tornando escravo da mentira. Existia um adágio quando eu era criança: a mentira tem perna curta, elas não conseguem correr. Para você esconder uma mentira, você tem que contar outra mentira, e depois outra mentira, e que outra mentira, e daqui a pouco você está enredado em mentiras, e acaba a sua vida se tornando uma mentira. Eu quero citar para vocês algo muito sério. Um senhor que, inclusive, faleceu recentemente, Flávio Gikovac. Ele postou, ele é um psicólogo, né? Ele postou um texto que eu achei bastante interessante, quero repetir aqui, em que ele disse o seguinte: houve uma evolução da sociedade nas últimas décadas. Se você pensar como era, sei lá, na década de 50, o importante era ser alguma coisa. Ser. Você chegava uma criança assim: o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser, sei lá, dentista, eu quero ser bombeiro, quero ser... O que você quiser ser? O importante era ser. Mas aí veio a prosperidade econômica, década de 50, 60, e não era importante ser, era importante ter. O que você quer ter quando crescer? Eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer, não sei, eu quero ter. Então, antes era importante ser alguma coisa. Depois passou a ser importante ter alguma coisa. Mas houve uma evolução. E não era só importante ser ou ter, mas passou a ser importante parecer. Eu preciso parecer que eu tenho. Eu preciso parecer que eu sou, mas eu não preciso nem ser nem ter coisa alguma. Basta parecer. Eu lembro de uma reportagem que passou um tempo sobre um jogador da seleção brasileira, ex-jogador, que chegou a jogar na seleção brasileira e que hoje em dia era um mendigo. Ele trabalhava como auxiliar de um condomínio lá para sobreviver. Tinha sido um jogador importante, chegou até a jogar na seleção brasileira. E ele, dando o testemunho, disse: eu vivia uma vida de aparência. Eu morava dentro do carro, um carro de luxo, um carrão, mas eu morava dentro dele, não tinha onde morar, eu morava dentro do carro. Minhas roupas ficavam no porta-mala. Eu chegava de carrão, todo mundo: pô, o cara tá bem. Ele não tinha nem casa para morar, ele morava dentro do carro. Ele tinha uma vida de aparência, ele parecia que tinha, ele parecia que era, mas ele nem era, nem tinha. Ele só parecia. Agora,
evoluímos, entre aspas. O importante é aparecer, não é parecer, aparecer. Mídias sociais, aparece o sujeito rindo. Eu venho dizendo que a gente tem contato com pessoas assim, a vida do Facebook é uma vida virtual. Só tem gente rindo, só coisa bonita. Só para aparecer, porque a vida continua cheia de conflitos, continua cheia de problemas. A vida real é uma, a vida do Facebook é outra. Porque é importante aparecer. Né? Eu não vou colocar no Facebook eu chorando, eu triste, só vou colocar eu rindo. Só coisa boa. Chegou a um ponto de que existem locais especializados, isso não é brincadeira, em que o sujeito vai num determinado lugar, tem um pôster enorme de um lugar onde ele nunca foi, e ele tira uma foto naquele lugar, para dizer, se eu estive em Paris, aí do lado tem a Torre Eiffel, um negócio lindo, mas ele não está lá, aquele é um pôster. Aí ele publica uma foto assim, ó, eu estou em Paris, não fala nada, ele só diz assim, tira uma foto rindo, atrás da Torre Eiffel, então o Arco do Triunfo, ou então a Bridge Tower, estive em Londres, né? Mas ele não está lá, é um estúdio, e ele aparece. Uma vida de fantasia, uma vida de mentira. Nós estamos vivendo uma vida de mentira. E depois, se você não acha que você é escravo da mentira, você está vivendo uma vida falsa, uma vida de Facebook. Antes era só aparecer, agora nem isso, é só aparecer. As pessoas, puxa, ele teve nada. Ele nunca foi lá, ele nunca esteve lá. Mas ele parece que esteve. Essa é a vida que vivemos hoje, uma vida de mentiras. E depois não sabemos as consequências. Nós nos tornamos escravos da mentira. O que diz 2 Pedro 2,19? Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois por quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Ora, se você precisa mentir para manter a sua vida, manter as suas aparências, manter a sua credibilidade, você se tornou escravo da mentira. Na verdade, você está perdendo credibilidade. Nós trazemos sobre nós uma maldição para a nossa vida física e espiritual. Em Salmo 5,6, o texto diz, tu destróis os que proferem mentiras. Deus vai agir com um mentiroso. Números 32, 23. Eu nunca vi alguém, vocês já viram esses concursos bíblicos em que o sujeito fala os versículos de cor? Eu conheço um de cor, eu aprendi durante a cruzada Billy Graham em 1975, quando o Billy Graham esteve aqui no Brasil. Ele mencionou numa das mensagens dele, Números 32, 23, esteja certo que um dia o seu pecado vai te achar. Esteja certo que um dia o seu pecado vai te achar. A sua mentira vai te pegar. Em algum momento, você vai ser destruído pela sua mentira. Em algum momento, você vai ser envergonhado. Em algum momento, você vai ser desmascarado. Existe uma frase num túmulo lá túmulo presidencial nos Estados Unidos, que diz assim, você pode enganar algumas pessoas durante todo o tempo. Você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. E eu acrescentaria, você não pode enganar a Deus. Você pode enganar até você mesmo, mas a Deus você não engana. Em algum momento a sua mentira vai te pegar. Porque é o que diz a Bíblia, esteja certo que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. É fácil, porque 32 é o verso 23, então é fácil decorar. Nós hoje nos tornar escravos do pecado, desse pecado da mentira, e mais tarde ele vai nos destruir. Perdição eterna, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. É interessante porque, como eu fui de igreja batista durante muito tempo, tinha as assembleias lá em que se excluía os membros do pecado. Eu nunca vi ninguém ser excluído por mentira. Vi ser excluído por adultério, talvez por heresia, minimamente, talvez por algum tipo de desonestidade. Mas por mentira eu nunca vi. No entanto, está aqui. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. A Bíblia fala de condenação aos mentirosos. Puxa, é sério mesmo. Se você quiser, também fala em Apocalipse 21:8. Não vou citar aqui, leia depois em casa. 21:8. Qual a solução para isso?
A solução está na palavra de Deus, a solução está a buscar a orientação de Deus nisso. Para começo de conversa, João 8,32, que todo crente devia saber de cor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é escravo da mentira? Você precisa conhecer a verdade. A verdade está em Jesus. Siga os mandamentos dele, siga as palavras dele. Busque ao Senhor. Lá em João, no capítulo 4, no versículo 24, Jesus disse o seguinte, que Deus está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não pode adorar a Deus em mentira. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que buscar o Senhor, Senhora, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Está no Salmo. Eu quero hoje mesmo, assim, eu não vou mentir. Ah, mas isso aí vai me trazer um monte de problemas. Bom, talvez você tenha que omitir certas coisas. Não mentir. Se eu não quero me envolver. Qual é a sua opinião? Eu me lembro que um filme que vi muito interessante, a pessoa chega assim, eu vou falar só a verdade. Aí chega uma moça com o cabelo todo estranho. O que você acha? Aí você está horroroso. A senhora, não faz o meu estilo. Dá licença. Você não está mentindo. Você não está mentindo. Eu não quero me envolver com isso. Eu não vou trazer problemas, porque Satanás é muito esperto. Ele pode fazer perguntas, pode colocar perguntas na sua vida para te destruir e você não sabe sair. Existem perguntas cuja resposta não é sim ou não. Já perceberam disso? Nem toda pergunta é sim. Você já parou de bater na sua mulher? Como assim? Sim ou não? Nem sim, nem não. Porque se você diz sim, você ainda está batendo. Senão você parou de bater. Você assumiu que estava batendo. A pergunta já te leva a uma mentira. E você não tem como sair dela. Assim, não, tem que ter sabedoria. Eu não quero me envolver com isso. Eu não vou me envolver com isso, mas não vou mentir. Mas não vou mentir. Eu não quero me envolver com isso, mas não vou mentir. Ah, se eu não quero me envolver com isso. Não me poupe disso, eu não vou me envolver com isso. Sai fora. Deus precisa dar sabedoria a nós, e nós Ele vai dar. Ele prometeu isso. Lá em Tiago, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Ele lhes dá livremente. Tiago, capítulo 1. Você pode perfeitamente pedir sabedoria. Se eu não quero mais mentir, não vou me envolver com isso. Se a minha vida hoje é de uma série de mentiras, não vou mais mentir. Se você só posta foto sorrindo, agora eu vou botar só foto chorando. Não é isso. Não é isso. Não interprete mal. Talvez você tenha que cancelar o seu Facebook. Como eu fiz com o meu. Eu comecei a ver tanta idiotice. Se eu tiver que responder a tudo isso, eu vou arranjar um monte de inimigo. Porque aparecia tanta bobagem lá, e eu assim, se eu não me posiciono diante disso, estou conivente com esse monte de mentira que está acontecendo aqui. Eu tenho que me posicionar. Formou um monte de confusão. Cancelei meu Facebook. Primeira coisa que eu fiz, sair fora. Eu não tenho que participar disso. Se você não pode participar, não participe, saia fora. Eu não quero, não, saia fora. Coloque aquilo que é verdade. Se você não pode colocar isso como verdade, vai querer, não faça nada. Não se envolva. Mas não minta. Tenha uma vida de verdade. Não se escravize pela mentira. Gosto muito da frase de 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não adianta lutar contra a verdade. Nós temos que ir a favor dela e deixar a mentira de lado. E o Senhor vai nos abençoar. Assim como Ele diz que Ele não gosta da mentira, Ele fala que Ele abençoa aqueles que vivem pela verdade, porque Ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele diz, olha, você conhece a verdade, você vai ser liberto. Muitos dos problemas de nossa vida que vivemos hoje foram plantados por pequenas sementes de mentiras do nosso passado. E nós hoje estamos colhendo os frutos. Precisamos arrancar isso. Talvez vá doer, mas nós precisamos arrancar isso. Porque nós temos a favor uma coisa. Deus está a nosso favor. Ele disse, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você acha que Deus não vai te ouvir? Você diz, Senhor, me ajuda a viver a verdade. Eu não quero mais viver na mentira. Isso é a própria vontade expressa de Deus. Certamente Ele vai te ajudar. Então clame. Busca o Senhor. Se eu não quero mais viver uma vida de mentira, eu quero viver a verdade. A verdade da palavra de Deus. A verdade em Jesus. E Ele vai me dar forças para isso. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Porque a Tua palavra sempre fala ao nosso coração. Embora muitas vezes nos incomode, mas é isso mesmo que esperamos que ela faça. Que o Teu Espírito nos incomode, para que deixemos aquilo que te desagrade.
e passemos a viver uma vida de verdade, uma vida que agrada ao nosso Pai. Para isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Tira de nós toda mentira, tira de nós tudo aquilo que atrapalha o fluir da Tua graça em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.